tudo bem? Oi, Fran, tudo bem e você? Tudo certo. Queria te agradecer por estar compartilhando aí o seu conhecimento com a gente, né? E a sua Ah, disponibilidade também de, de falar pra gente, né? Como é que você chegou aí na Suíça, né? Como é que você tá fazendo aí o seu doutorado em psicologia, né? Então, eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente, ok? imagina, eu que agradeço, é um prazer estar no canal, é um prazer participar disso, estou muito feliz. Legal. Então, assim, né, Mário, vamos mostrar todas as habilidades que o Myron tem, né? Porque não foi à toa que a gente chamou você para participar do canal, né, Myron? Ah, Então, pessoal, é muito legal estar entrevistando o Myron, porque além de psicólogo, né, o Myron tem várias habilidades aí musicais. Já trabalhou aí, né, Myron, como regente do coral, né? Muito fui, legal. fui É, Isso, né? Além de ser cantor, gostar de cantar, ter essa habilidade, né? Bem desenvolvida, aliás, já acompanhei algumas das suas músicas, né, Myron? E também já é formado em teologia, né? Em psicologia, fez o mestrado no Brasil em psicologia também e chegou aí na Suíça para fazer o doutorado, né, em psicologia da saúde. E também trabalhou, né, pro projeto dentro de hospital, né, levando alegria aí pro pessoal, né, Myron, que às vezes precisa tanto de uma uhum. música, né, de ver algo diferente. Então, é um prazer estar com você, com alguém que tem tantas variabilidade comportamental aí, como dizem os Ah, psicólogos, Fran, obrigado. e também estar mostrando para as pessoas que é possível estar onde você está, né? Que é uma pessoa comum fazendo coisas extraordinárias aí do outro lado do mundo. Obrigado, Fran, obrigado, estou muito feliz. É um prazer. Imagina. Então, para a gente começar a nossa entrevista, Myron, fala um pouquinho, né? Como é que foi o seu processo? Como é que você chegou até aí? Fran, em agosto de 2016, eu defendi o meu mestrado aí no Brasil, lá na UEL, foi mestrado em análise do comportamento. E uma semana depois da minha defesa, eu recebi um e-mail. Então, a UEL sempre manda e-mail para todos os alunos. É, então, acho que talvez a primeira dica é veja os e-mails que vão para o seu spam. A Então, UEL tá olhou bom. todos para a caixa de spam. E aí eu vi lá e vi que tinha assim bolsa de doutorado na Suíça. Abri o e-mail e fui ver, tinha todos, né, eu tinha todos os requisitos que precisava para candidatar a bolsa. Aí foi onde começou a grande. Foi um grande caminho, porque uma das primeiras coisas que eu precisava fazer era encontrar alguém aqui na Suíça que tivesse disposto a me orientar no doutorado. Certo. Então, o que eu fiz foi, a partir desse e-mail, eu entrei na internet mesmo, entrei no site de cada universidade para qual a bolsa estava contemplada Aham. e ia procurar áreas que me interessassem e entrei em contato com uns 4, 5 professores. Alguns não me retornaram, daí tive retorno de 2. Um desses foi a minha orientadora, que pediu meu currículo, que, Fran, sinceramente, não tinha nada de. É igual você falou, né? A gente normal. Não tinha nada de extraordinário. E mandei para ela e aí ela marcou uma entrevista. Pediu para eu elaborar um projeto. Elaborei o projeto. E foi muito interessante, porque a área que ela trabalhava, uma das áreas, né, ela tem um baita nome aqui na Suíça, e na verdade em todo o campo aí da psicologia clínica, Certo. e era um projeto que eu já estava trabalhando desde o começo do ano de 2016, que Ah, era com certo. perda de peso, com grupos de obesos e tal. E aí deu super certo, porque
a escrita do projeto fluiu de um jeito muito natural. E assim, eu tive acho que 2, 3 dias para escrever esse projeto e mandar para ela. Nossa. E aí ela aprovou e aí foi atrás, né, de fazer toda a documentação. Foi muito documento. Ah, é bem isso, assim. Todo dia você acorda pensando, ah não, deixa isso pra lá, é muita coisa. E acaba Aham. gasto também, daí você pensa, ah não, e se eu não ganhar? Mas aí, assim, no fim deu certo. Daí, em março do ano de 2017, 6, 7 meses depois, eu recebi a resposta dizendo que eu tinha sido selecionado para a bolsa. Que legal. Ô, Mário, então, você falou ali no começo, né, que tinha alguns requisitos e que você fazia parte, que você tinha esses requisitos e que por isso que você também se candidatou à bolsa, né? Hum, Fala pra gente quais eram esses requisitos. assim, eles tinham requisito de idade, então não podia, se eu não me engano, era até 34 anos. Aham, Eles tinham requisito para você ter uma bolsa de doutorado. Aqui na Suíça, você precisava ter um mestrado. certo. Pelo Um outro requisito era, eles não solicitavam na relação de documentos como obrigatório a habilidade com alguma língua, ou com inglês, ou com francês e alemão. Eu estou aqui numa região que fala, a minha universidade é bilíngue, então eles falam francês e alemão. Mas não solicitava isso. Mas Aham, solicitava se fosse capaz de se comunicar na universidade que você escolhesse ir. O inglês aqui já resolveria bem. E então era mais ou menos isso. Você precisava ter um bacharelado, uma graduação, ter um aham. mestrado, não ter mais do que 34 ou 35 anos no momento que iniciasse o doutorado, e o principal, que era ter um projeto de pesquisa e um orientador aqui na Suíça. Aham. E o idioma, né, Myron? Porque apesar de estar. Você fala alemão? Alguma coisa de alemão francês? Francês eu falo, Aham. alemão eu comecei a estudar depois que eu cheguei aqui. Ah, certo. Muito difícil. E eu não falei ali no começo, né? Mas você foi professor de inglês por muito tempo no Brasil, né? Foi. Então isso Aham. ajuda muito quando a gente bate na tecla do inglês, né? Aprender o inglês. Como é importante, como a gente pode ter várias oportunidades por causa disso, né? Mesmo indo para uma região onde era mais francês e alemão, o inglês ele facilita a sua vida, né? Porque o projeto você Fundamental. desenvolveu em inglês. O projeto eu escrevi em inglês. É, a literatura que eu leio aqui para o meu projeto é 100% em Ah, inglês, certo. então o Uhum. inglês é essencial. O francês se tornou. Aqui eu estou no. Então, como a universidade é bilíngue, tem departamento de psicologia clínica e da saúde em francês e tem um departamento alemão. Então eu estou no departamento francês. Uau, é E separado. aí é separado. E Que aí o francês é interessante. muito interessante. Então, esse andar aqui nosso é só de psicologia clínica. Aqui do lado tem o pessoal da psicologia clínica alemã. Eu tô do lado, apesar de eu ser do francês, a minha sala é do lado alemão. E aí do outro lado, só francês. Que legal. Aproveitando então essa diferença cultural, né, Myron, fala um pouquinho pra gente quais são as vantagens e as desvantagens, né, de estar em um outro país estudando e morando em um outro país. Bom, Fran, acho que uma das maiores vantagens, além dessa convivência cultural, é a oportunidade de você desenvolver uma outra língua. Né? Aham. Então, para mim, foi muito interessante. Eu tinha estudado um pouco de francês aí no Brasil, lá em 2012, quando eu nem pensava em vir para a Suíça ainda. Mas quando eu cheguei aqui, essa foi uma das grandes vantagens. Eu acho que essa possibilidade, eu me relaciono aqui com todo mundo em francês, né, Aham. numa base diária. Então, essa oportunidade de aprimorar uma língua que eu já tinha estudado um pouco, mas ainda não era fluente nela. Agora, a questão da convivência cultural é impressionante. Né? Então, nas sextas-feiras aqui, às vezes na quinta também, na sexta, Aham. todo mundo para o que a gente chama aqui na Suíça de apéro, que é como se fosse o happy hour que a gente conhece aí no Brasil. E então você tem contato, por exemplo, a minha colega de sala aqui é suíça.
A que estava antes dela é francesa. Aí um colega aqui da sala do lado, ele é francês também, o da frente é espanhol, e aqui o resto é tudo alemão ou suíço-alemão. Então você consegue viver uma diversidade cultural que é fenomenal. Então, por exemplo, sexta passada foi a defesa de uma doutoranda aqui, e depois a gente foi todo mundo para o Aperro, num determinado lugar, e aí eu sei que eu cheguei, eu fiz assim, nossa, porque o lugar estava lotado. Sim. Nossa, lotado. Ninguém entendeu isso. Ninguém entendeu isso, não. Ai, ai. Mas quem perguntou, tá calor? Né? Não, no Brasil isso aqui significa lotado. Então, sabe, essas mínimas Isso coisas é de ótimo, gesto, né? é ótimo, é ótimo. Comida, né? Até a própria relação com as pessoas. A Suíça tem 4 línguas oficiais. E tem basicamente 3 regiões. Então tem a região da Suíça francesa, que é essa região onde eu estou, a Suíça alemã, que começa exatamente onde eu estou também, por isso que a universidade é Ah, bilíngue, certo. que é a maior da parte da Suíça, e a parte italiana. Então é impressionante você se relacionar com os suíços franceses, porque é totalmente diferente dos suíços alemães. Aham. Esse aspecto cultural é a grande vantagem. Que legal. Desvantagem, ficar longe da família, Aham. dos amigos. Sim. Você perde muita. Por exemplo, uma coisa super triste. Hoje eu recebi a notícia que um primo meu faleceu. E eu tô aqui. Aham. Então, eu acho que talvez essa seja a maior desvantagem mesmo, essa distância, ausência, né? Você perde, às vezes, aniversário, Natal, Ano Novo, enfim. Aham. Mas a gente vai superando, né? Com o calor humano que você vai encontrando, você Aham. vai superando. Isso é legal que você falou, colocou agora, né, Myron? É essa questão também de calor humano. Porque nós temos uma percepção aqui do Brasil que o pessoal que está na Europa, né, eles são mais frios, vamos dizer assim, né? Uhum. E como é que é isso? Isso é real? Não é real? Ou qual é a tua percepção em relação a isso? Fran, no dia que eu cheguei aqui, na verdade, antes eu já estava vindo apavorado, né? Ah, Que o então você, europeu. psicólogo também tem medo, então, fica apavorado. Muito, Então tá eu bom. acho que a questão, né? O medo, a coragem, na verdade, é você. Eu vi essa frase esses dias de um ator americano, que a coragem é você montar no cavalo mesmo tremendo de medo. Que legal, isso mesmo. Tremendo de medo, mas vi. Isso E aí. aí, cheguei aqui, tava andando pela rua, não tinha nada, né? Tinha só alugado o meu apartamento, mas não tinha nada dentro. Então precisava comprar cama, todas essas coisas. Aí eu ouvi uma mulher falando em português do Brasil na rua. E aí parei e perguntei, falei, olha, eu, né, expliquei a minha situação, dela disse assim, olha, tem 3 coisas boas da Suíça. Olha que primeira experiência péssima, né? Ela disse assim, primeira coisa boa, chocolate. Segunda coisa, as pessoas de fora. Terceira coisa, a passagem de volta para o Brasil. Falei, meu Deus, Nossa. parar esse meu cavalo. Aí fui comprar cama, e aí eu comecei a ter as melhores surpresas. Porque, por exemplo, eu fui numa loja numa cidade vizinha comprar cama, e aí o vendedor me disse, eu falei que ia precisar ter a cama entregue em casa, ele disse, tudo bem, 2 semanas. Eu falei, amigo, não posso esperar, não tenho onde dormir. É que brasileiro é assim, né? Tem que ser pra ontem. Aí, aí conversando, Fran, ele mora na mesma rua que eu, 2 prédios de distância, e ele disse assim, faz o seguinte, eu saio 7 horas do trabalho, vem aqui eu te ajudo a levar, de ônibus. Vem aqui que eu te ajudo a levar a cama. Olha. E aí eu levei uma parte, voltei e ele me ajudou. No que a gente estava saindo da loja, carregando aqueles trambolhos, o chefe dele passou de carro, viu a gente. Trouxe a gente de carro com a cama. Se não bastasse, ele me ajudou a montar a cama. E aí foi onde eu comecei a perceber que a minha tia tinha me contado uma história antes de eu vir para cá, que era mais ou menos assim. Então, chegava uma pessoa num prédio novo e perguntava para o porteiro: como são as pessoas aqui? E aí o porteiro perguntava para elas: como eram as pessoas lá de onde você vinha? De onde você vinha?
E aí e a pessoa dizia, elas eram calorosas, amigáveis, né, ajudavam bastante as pessoas. E ele disse, pois bem, aqui elas são assim também. E aí chegou uma outra pessoa e perguntou a mesma coisa pro porteiro. E ele fez a mesma pergunta. E essa pessoa respondeu, não, lá as pessoas eram horríveis, elas eram traiçoeiras, elas maltratavam, você não podia contar com ninguém. Aí ele disse, aqui elas são assim também. Então acho que é muito do óculos que a gente usa. Exatamente. A gente lida com as pessoas. Então eu estou me surpreendendo. As pessoas aqui são muito carinhosas. Assim, lógico, não é como no Brasil. Né? Eu divido a sala com uma colega que vem 2 vezes na semana. Então eu fico a maior parte do tempo sozinho. E aqui tem muito assim, no Brasil, então quando a gente precisa de alguma coisa, você procura um colega, esse colega vai sentar com você e te ajudar. Aqui, eles te dão um livro. Sim. Esse livro vai te ajudar. Então, tem essas diferenças, Sim. mas o pessoal ainda, eu estou muito surpreso, estou sendo muito bem tratado. Que legal. Myron, e tu colocou muita coisa, muito conteúdo legal, que eu acho que as pessoas, elas também passam por isso, né? Que é a questão do medo. E quando você supera ele, olha onde você pode chegar, né? Eu acho que uma outra questão é que tudo passa pelo comportamento, né? Porque você também se propôs, né, o que você falou, a dizer um sim para todos aqueles documentos, a dizer um sim para levar não, né, para levar o não das pessoas que você entrou em contato e nem responderam sequer o e-mail. Dizer um sim para ficar longe da família, né, que não é algo fácil, a gente sabe disso. Mas, por outro lado, você está aprendendo muitas coisas, né? E tá numa cultura dessa, abre a cabeça, abre as possibilidades, né? Então, às vezes, a gente não enxerga soluções ou para problemas, ou não entende o porquê que a gente não está se desenvolvendo profissionalmente. E quando você vê, é porque você tem oportunidade todos os dias, inclusive na sua caixa de spam. Muito, pois é. Só que o que acontece é que a gente não coloca o óculos, né? Para enxergar essas possibilidades e olhar e falar, vou montar no cavalo tremendo mesmo, e vou, né? E vou embora e vou fazer o que eu quero fazer, né? Muito legal. Myron, e fala um pouquinho assim das burocracias da viagem. Você, né, em relação a visto, tanto visto, precisa de visto para estudar, como é que precisa de visto para entrar na Suíça, alguns lugares não exigem, né, você carimba o visto na hora, como é que é isso? Fran, então assim, como turista, o brasileiro que vem para a Suíça como turista, ele não precisa de visto. Certo. O meu caso foi muito interessante, porque essa bolsa que eu ganhei, então chama Bolsa de Excelência do Governo Suíço. Então é uma bolsa que o próprio governo suíço oferece. Eu acho que eu tive algumas vantagens aí, porque depois que eu recebi a aprovação da bolsa, eles me disseram para entrar em contato com o consulado para providenciar o visto, que segundo eles pode levar até 2 meses para sair. Só que, quando eu entrei em contato com o governo suíço, ou com o consulado suíço em São Paulo, eu tive uma baita notícia, que o meu visto já tinha sido emitido. Que era só eu levar meu passaporte lá, que eles imprimiriam e colariam o visto no passaporte. Porque como essa minha bolsa foi do governo suíço, o próprio governo suíço já se encarregou de fazer o processo. Então, sim, precisa de visto, um visto para você entrar e dar entrada na documentação. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive 14 dias. A Suíça é um país pequeno, né? Quando a gente pega, por exemplo, o tamanho do Paraná, que é o meu estado, nosso estado, a Suíça é quase 1/5 do Paraná. Então é um país super pequeno. E aí você tem de fazer a declaração de presença, fazer registro como morador, fazer o seu documento suíço, que é o que eles chamam aqui de titre de séjour, que é um título de permanência. E aí olha que interessante, né? Você vê,
Eu tive muitas oportunidades, eu sou muito grato a Deus por elas, porque eu sou muito cabeçudo. Perdi os 14 dias, eu esqueci. Cheguei aqui, minha mesa é uma bagunça. No meio das coisas eu esqueci. Pois dali um mês chegou uma carta do governo suíço na minha casa, dizendo que eu tinha que ter me apresentado em 14 dias e não tinha feito, e para eu ir lá. Então, eles tinham o endereço na minha casa, eles já sabiam onde eu morava. Porque aqui é tudo muito organizadinho. Então, assim, o visto é para você entrar no país. Depois eu acabei saindo, né? Agora, durante as férias, eu viajei um pouco aqui na Europa. E para voltar não precisei, porque eu já tinha. Até porque o meu visto de entrada era só válido até outubro. Uhum. Então era só entrar e dar entrada na documentação. Certo. Ah, legal. E como que é a relação, né, a diferença entre você estudar no Brasil, porque você fez mestrado no Brasil, né, e Hum. estudar na Suíça, a relação com professores, a questão, né, você colocou muito bem, no Brasil também a gente tem muita, nós temos duas culturas, né, de universidade, que uma é a pública e outra é a particular, né? Na particular, eu já tive a oportunidade de estudar nas duas, e na particular você tem muito mais na mão, né? Enquanto na pública você tem que correr mais atrás, igual você falou. O pessoal, ele chega, te dá o livro e você corre atrás. E muitas vezes os professores são até julgados por causa disso. Ah, não quer trabalhar. Mas por um outro lado, você vê que isso desenvolve vários comportamentos, né? De correr atrás, de buscar, de ter que se virar, de não esperar a vida acontecer, mas você fazer com que a vida aconteça por você, né? Como é que é Uhum. essa relação na Suíça, entre Brasil e Ótima Suíça? pergunta, Fran. A relação é muito diferente. Então, por exemplo, no Brasil, eu chegava na sala do meu orientador, a porta sempre estava aberta, só. Sério, dá licença, sabe, tirando Aham. essas dúvidas rápidas, enfim. Aqui, é lógico que no Brasil eu também tinha horários agendados com ele para orientação, supervisão e tal. Aqui tudo funciona muito dessa forma. Então você funciona com horário marcado, rendezvous, como eles chamam em Mas chega francês. no horário. Pra... O Hã? horário é o horário marcado mesmo. Se é 7 da manhã, vai ser 7 da manhã, ou vai ser 7h10. 7 da Porque aqui manhã. a gente tem Por essa, exemplo, a gente sabe, né? Vamos marcar para 7 e a gente já fala isso, né? Vamos marcar para 7 porque as pessoas vão chegar às 7h15, por aí. Então a gente já faz a festa pensando no atraso, né? atrás, aqui não. Mas talvez uma das razões é porque o transporte público aqui na Suíça funciona perfeitamente. Aham, Então, um trem que é às 8h43, ele vai sair às 8h43. Né? aham. A gente pensa, 8h43, 15 para as 9. Não, não é 15 para as 9, é 8h43. No Brasil, como o transporte público né, talvez não funcione tão bem, às vezes eu acho que acaba sendo meio socialmente aceitável a gente se Aham. atrasar, né? Aqui Exatamente. não. Aqui esses dias eu tinha uma reunião com a minha orientadora, não me lembro, mas acho que era às 2 horas. Ela me mandou um e-mail. Então aí uma diferença também. O meu contato com a minha orientadora é prioritariamente e-mail. Certo. E ela mandou um Não e-mail tem dizendo que ela WhatsApp. ia ser. Não, eu acho que ela nunca me mandou um WhatsApp. Aham. O meu orientador no Brasil, a gente está desenvolvendo um projeto hoje em parceria com a UEL. A gente se comunica prioritariamente pelo WhatsApp. Né? Então tem essas diferenças de relações e tal. Eu acho que o mestrado no Brasil, ele te prepara já para ser um pesquisador. Aqui na Europa, como um todo, não é a mesma coisa. Então, o mestrado é bem o primeiro passo. Até porque a graduação aqui, o bacharelado, dura 3 anos. Ah, em psicologia? Em Em tudo. tudo? Uhum. Que Então, o interessante. bacharelado. Quase, se não me engano, medicina tem umas diferenças, mas todos os outros cursos do bacharelado dura 3 anos. Aí o mestrado dura 2. Então, 5 anos aqui eles têm um Já tem mestrado. O mestrado. que a gente no Brasil tem só o bacharelado. Aham. Então, quando você vai para o mestrado no Brasil, você já tem uma maturidade um pouco maior. Certo. Então, por exemplo, aqui não existe uma defesa de mestrado como existe aí no Brasil. Né? É muito raro um mestrando publicar um artigo. O que no Brasil já é esperado. Aham.
Tem muita diferença, não só na relação com os professores, mas também na relação com essa relação ensino-aprendizado é um pouco diferente também. Legal. Mas eles também preparam vocês para pesquisa ou para dar aula? Existe uma diferença nisso ou não? Olha, aqui na Suíça, então, quando você vem para um doutorado, como no Brasil, é geralmente buscando uma carreira acadêmica. Certo. No Brasil, a gente tinha disciplinas durante o mestrado que incluíam, por exemplo, o estágio em docência. Então, essas disciplinas têm esse intuito de formar o professor, mas o resto também formar o pesquisador. Aham. Aqui não tem disciplina nenhuma, no sentido de cursos para fazer. Uhum. Então eu tenho que fazer a minha pesquisa, então o objetivo é formar, sim, o pesquisador. É lógico, agora no começo do semestre eu vou dar uma disciplina junto com a minha orientadora, porque acaba fazendo parte, né? Mas o intuito é principalmente a academia, essa área acadêmica mesmo. Uhum. A Suíça tem o que eles chamam de Haute École, que são uma espécie de autoescola, ou de ensino superior, na verdade, que é depois do colégio, que é mais para essa área mais profissional, sem ser acadêmica. Certo. Se eu quero ser um engenheiro e eu vou para a área acadêmica, quer dizer que eu vou me concentrar nas universidades. Uhum. Se eu vou para essa haute école, então quer dizer que eu vou ser um engenheiro mais atuando profissionalmente. Certo, entendi. Aproveitando, Myron, quando a tua bolsa ela é pelo governo suíço, então você não precisa ter vínculo com uma faculdade aqui no Brasil, com alguma universidade aqui no Brasil. É totalmente por Não, aí. não. E Totalmente. como que uma pessoa que não está na UEL, né, que não estudou na UEL, pode se informar em relação a essas bolsas que o governo da Suíça disponibiliza? Na verdade, não é só o governo da Suíça. Existem muitas bolsas disponíveis. No meu Instagram, eu sempre tento compartilhar essas bolsas, porque sempre tem muito. Legal. Então, hoje mesmo tem uma bolsa para mestrado na Inglaterra aberta, tem uma bolsa oferecida pelo governo da Bélgica Legal. para doutorado. E assim, essas bolsas não importa onde você estudou. Então, o que uma pessoa tem que fazer? Tá atenta, porque tem inúmeras oportunidades, mas a gente deixa passar porque a gente pensa, não é para mim, Muito né? difícil, né? Isso. Ah, Né? Alguém tem que conseguir, né? exatamente. Pode ser a gente, pode ser quem está assistindo, né? Exatamente. Então é só coloca a UEL tem uma página no Facebook que é das relações internacionais da UEL, e eles estão sempre compartilhando lá. E não é só para a UEL, né? É para qualquer aluno que tem esses requisitos. Então é lógico, para você fazer um mestrado, você precisa ter um bacharelado, você precisa ter uma graduação. Exatamente. Né? Aqui na Europa, 3 anos. Né? A maioria das graduações no Brasil são de 4, 5 anos. Então, dá para tentar. Um profissional aí também que queira dar uma esfriada na cabeça, né? Novos estudos, novas frentes, pode também estar tentando, né? A bolsa. Myron, e me tira uma dúvida. Você pode trabalhar e estudar com a bolsa? Como funciona? Então, aqui, uma das coisas que eles deixaram bem claro é o seguinte: eu posso trabalhar uma quantidade de horas, contanto que isso contribui para a minha formação e contribui para a minha pesquisa. Tá. Então, você pode, mas todo o contrato de trabalho que eu receber e assinar, eu preciso enviar para o FCS, que é a comissão, que é a confederação, a comissão que é responsável por essa bolsa, precisa ser aprovado por eles também. E você pode ser remunerado? Sim. Eu posso ser remunerado contanto que, juntando o meu salário mais a minha bolsa, eu não ganhe mais do que os outros doutorandos do meu departamento. Interessante. Né? Então, por exemplo, aqui na Suíça, o regime de horas de trabalho é em porcentagem. Então, 100% é quando você trabalha 5 dias na semana. E quantas horas por dia?
dá um pouquinho mais que as 44 horas, se eu não me engano, aqui na Suíça, 48 horas Nossa! por semana. Mas assim, você pode trabalhar de casa, Ah, sim, aham. sabe? Tem toda essa. Uma boa parte dos lugares, a quarta-feira à tarde, não abre. As pessoas não trabalham porque quarta-feira à tarde as crianças não têm aula na escola. Então é o dia dos pais ficarem com os filhos. Ah, legal. Sabe? É assim. Desculpa. Fica mais É bem. flexível, né, estar em casa. Sim, sim. Então, um contrato de 20% significa que você trabalharia um dia na semana. Um contrato de 60%, 3 dias na semana. E aí o salário é diretamente proporcional à porcentagem de horas que você trabalha aqui na Suíça. Então dá só. Então, sim, você pode. Pode falar, desculpa. Não, você pode Aham, trabalhar. Eu não poderia ter um emprego de 100 ou 80 ou até 60%. Porque daí, entendi, somando a bolsa e o salário, ultrapassaria o que os meus colegas doutorandos ganham aqui. entendi. Myron, dá só um exemplo, porque hoje a tua pesquisa é em relação às questões de obesidade, né, alimentação. No que Isso, você isso. poderia trabalhar? Aqui, Isso. então, por exemplo, geralmente os bolsistas com esse tipo de bolsa acabam trabalhando na universidade mesmo. Então, eu poderia trabalhar como doutorando assistente Certo. da minha orientadora, e isso envolveria algum trabalho meio burocrático, administrativo Uhum. mesmo, mas que seria dentro da universidade. Eu poderia trabalhar. Então, agora, essa disciplina que eu vou dar no próximo semestre é uma disciplina de diagnóstico. Para o bacharelado, que eu estou achando o máximo, assim, o formato é bem diferente do Brasil. E aí a gente vai trabalhar diagnóstico em psicologia, lógico, e uma das áreas vai ser transtornos alimentares, Ah, né, certo. que é um dos ramos do meu estudo. Então, o que acaba justificando o trabalho, Entendi. sabe? Aham, Então, vou trabalhar, vou dar aula, mas isso, além de desenvolver minhas habilidades, né, como professor, aham. vai desenvolver minhas habilidades de diagnóstico em transtornos alimentares, que é a minha área. Ah, legal. E você poderia conduzir um grupo de pessoas que estão buscando melhoria nessa área? Eu até poderia, na verdade, a gente precisa fazer uma equivalência de titulação aqui, né, como psicólogo. Só que olha que interessante, Fran. Então, aqui na Suíça, um psicoterapeuta é um ramo só que o psicólogo pode atuar, como no Brasil também. Mas para isso, eu preciso fazer uma formação que dura 5 anos, só em psicoterapia. Certo. Porque só com essa formação em psicoterapia, o seguro cobriria a terapia, porque aqui o seguro cobre. Então, só com essa formação de 5 anos de psicoterapeuta, além do bacharelado, mestrado, você não precisa do doutorado para formação de Uhum. psicoterapeuta, mas precisa do mestrado. Só assim o seguro daria o reembolso. Então, eu até poderia, mas seria muito difícil eu conseguir paciente, porque Entendi. bolsaria. Certo. Então, aproveitando e entrando nessa parte do trabalho, né? Não sei se você chegou a mandar currículo, mas o currículo aí, ele é parecido com o Brasil, não é? Como é que uma pessoa faz um currículo? Bom, eu mandei o currículo para uma bolsa que a gente está concorrendo aqui da Fundação Nestlé, Que legal. que é na Suíça, né? Aham. Trabalha com principalmente questões de alimentação e pesquisas em alimentação. Só que assim, a área deles é mais subnutrição do que obesidade, anorexia, enfim. E aí eu mandei o currículo. Geralmente eles pedem que o seu currículo tenha 2 páginas, no máximo. Mesmo o currículo de um pesquisador, né? Aí a gente olha o Lattes, Aham. quanto maior, Melhor, né? melhor. Aqui não, aqui você tem que fazer um currículo resumido, de até 2 páginas, e tentar colocar exatamente as habilidades ou aquilo que você tem, as competências que você tem, que vão de encontro ao que eles precisam. Aham.
Então aqui eles são muito objetivos, sabe? Muito objetivos mesmo. E aí você precisa no seu currículo ser objetivo também e fazer com que a pessoa que vai receber o seu currículo obtenha as informações que ela precisa de você numa simples olhada, assim, numa olhada muito Aham, rápida. certo. Myron, eu sei que você está mais envolvido no meio acadêmico, né? Mas existem pessoas que vão só para trabalhar, por exemplo, o brasileiro que acaba indo igual, né? No Canadá tem muito, nos Estados Unidos tem muito, e acabam indo para a Suíça só para trabalhar, para conseguir tentar a vida, uma vida diferente. Tu vê bastante? Conheci muito pouco brasileiro aqui até agora. Aham. Na universidade eu não conheci nenhum. Mas alguns dos, né, os poucos brasileiros que eu conheci vêm para o Brasil. A maioria, na verdade, todos os brasileiros que eu conheci fora daqui, daqui não conheci nenhum, eles vêm com o intuito de ganhar a vida. A Suíça é um país com uma qualidade de vida incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns países da Europa, inclusive agora, enquanto eu estou aqui também, e algumas coisas eu pensava, vivenciando nesses outros países, pensava, nossa, isso nunca aconteceria na Suíça. Aham. Porque é tudo muito perfeitinho, sabe? É quase uma utopia. Tudo muito perfeito. E aí as pessoas ganham muito dinheiro. Aqui na Suíça, uma pessoa que trabalha num, né, num emprego que não precisa de uma formação específica, ela vai ganhar aí no mínimo 4.000 francos. Isso é muito dinheiro, inclusive na Suíça. Aham. Com 4.000 francos você vive muito bem. Então muita gente vem para cá sim para ganhar a vida. O problema é que em visto de trabalho para a Suíça é muito complicado. Uhum. Né? E a maioria das pessoas acaba vem como turista e acabam permanecendo aqui como imigrantes legais mesmo. Aham. Né? Nos Estados Unidos acontece muito. Isso, certo. Aproveitando que você falou sobre qualidade de vida, né? Fala um pouquinho pra gente o que que tem na Suíça que você considera que pode trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Primeiro, acho que, por exemplo, quando eu penso que alguns lugares na quarta-feira à tarde não abrem porque a escola não tem aula e os pais podem ficar em casa com os Incrível, filhos, né? eu acho que já é uma qualidade de vida tremenda. Outra coisa, vou falar na minha realidade aqui de trabalho dentro de uma universidade. Lógico, quando eu não tenho um, um aluno para atender, né, eu acabo aqui como parte do meu trabalho orientando alunos de mestrado Aham. também. Eu tenho algumas alunas de mestrado que trabalham na minha pesquisa e eu tenho esse trabalho de orientá-las. E aí a gente funciona, lógico, com horário marcado, ou quando você vai dar uma aula também, horário marcado, palestra. Agora, no mais, aqui, por exemplo, o sol nasce agora no inverno em torno de 8 horas da manhã. E daqui a pouco já vai escurecer, 5 horas da tarde já começa a escurecer. E não tem um horário específico que eu preciso chegar na universidade, sabe? Aham. Eu não tenho que ir na cidade às 8 horas, ou às 8h30, ou das 8 às 5, ou das 8 às 6, com uma hora de almoço. A gente tem uma hora de almoço aqui na universidade mesmo, e eu gosto do restaurante da universidade, fico sempre surpreso com o que eles servem. Então isso é uma outra coisa. Você não tem essa pressão do relógio, Aham. sabe? Então, contanto que eu produza o que eu preciso produzir, faça o que eu tenho que fazer dentro do prazo, pouco importa para a minha orientadora, que também é minha chefe, que horas eu venho para o trabalho ou que horas eu saio. Aham. Então, eu acho que isso dá uma qualidade de vida Sim. muito, muito, muito É boa. muito mais pelo Outra, resultado, né? É a entrega do, né? Se você entregar o resultado, você vai gerir o teu tempo da forma com que você achar melhor. E acaba também e, ensinando responsabilidade para as pessoas, né? não, e você produz muito mais, né, Fran? Exatamente. Porque, né, por exemplo, hoje eu saí de casa um pouquinho tarde já. Acordei, dá tempo de você tomar um café tranquilo, sem, sabe, sem correr, sem aquela correria. Você mexe com uma coisa aqui, mexe com outra coisa. Aí acabei mexendo com um artigo em casa mesmo hoje de manhã.
E depois vim para cá, comecei mexendo com outras coisas aqui. Então, eu tenho colegas que moram em Zurique, que é 1 hora e meia de trem daqui, que trabalham aí no trem, esse período que eles estão dentro do trem, conta como hora de trabalho, Que enfim. legal. Trabalhar de casa. Uhum. Né? Hoje, aqui no meu departamento, eu vi um que é professor assistente aqui, que está trabalhando aqui. O resto tudo trabalhando de casa. Isso é muito Até bom, né? porque tá frio aí, como é que tá o tempo aí? Aqui dentro, ó, você vê, eu tô de camiseta porque eu botei o aquecedor no 5. Mas hoje amanheceu nevando e a temperatura não estava tão gelada, estava 1 grau de manhã, e só que com a sensação térmica de -6. Nossa. Então, às vezes muita neve, muito frio, muita chuva, você trabalha de casa, né? Aham, Lógico, se você tem disciplina para isso, aham. né, e o material que você precisa em casa, lógico, aí você trabalha de casa. Se não, você acaba tendo que enfrentar. Eu enfrentei a neve hoje porque eu deixo muita coisa escrita em papel. E como eu estou focado hoje, essa semana, em um trabalho específico, eu precisava desses papéis. Aí eu vim para cá Aham. hoje. Mas isso, pela neve, a maioria ficou em casa trabalhando. E, Myron, você tá há pouco tempo aí, né? Faz quanto tempo que tu chegou? 5 meses, então ainda não deu tempo de conhecer com profundidade, né? Mas É tu já verdade. chegou a ver alguma profissão assim que tu falou, nossa, que diferente, né? No Brasil nós não Ah, temos. olha, legal. Eu sei Boa que não estava no pergunta. script essa pergunta. Não, não tem problema. Nossa, achei ótima essa pergunta. Olha, bom, eu consigo pensar em uma profissão que é o que eles chamam de controlador do transporte. A gente tem uma espécie de controlador no Brasil que é o cobrador, né? Aham. Mas você é como um controlador, só que aqui ele não trabalha em todos os trens ou em todos os meios de transporte. Você entra no trem, no ônibus, ninguém te pede nada. Ah, Pode ser que apareça um controlador em algum momento da sua viagem, a maioria não aparece, pedindo o bilhete que você comprou, só para controlar ali que você comprou. Mas, não sei, acho que eles têm menos trabalho aqui que no Brasil. Que no Brasil todo mundo pega passagem, aham. né? Então, no ônibus você vai ter que dar o seu bilhete. Para você entrar no metrô, você tem que botar o bilhetinho lá. Que não, é tudo aberto, você entra. Pode ser que apareça o controlador para pedir o seu bilhete, pode ser que não. A maioria das vezes você viaja e ninguém Então nem você é pede. responsável por gerir aí a tua viagem como um todo. Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu percebi muito, Fran, é que a Suíça, como eu te falei, é um pouco utópico. Então, é interessante porque aqui tem uma tecnologia muito avançada em muitas coisas, mas ao mesmo tempo é um país rural. A Ah, Suíça é um país certo. rural. Então você percebe esse paradoxo assim em cada detalhezinho. E por ser, acho que por ter ainda um pouco dessa questão de comunidade mais do que sociedade, pensando lá naquelas questões sociológicas, né, onde na comunidade existe uma relação de confiança muito maior, e nas sociedades essa relação de confiança já é um pouco, né, quebrada, invertida. Tem essa questão de comunidade, onde as relações são baseadas na confiança. Então, esses dias eu comprei um mixer, que eu gosto de Aham, cozinhar, outra no tempo, habilidade. tô tentando desenvolver. E comprei um mixer. Aí tá, eu vi que não tinha modo de pagamento nem nada. Só fiz o negócio na internet e falei, bom, não dá, né? Fran, dali uns dias chegou na minha casa a caixa com o mixer e o boleto que eu tinha não sei quantos dias para 30 dias, até 30 dias para pagar depois. Nossa. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, os ônibus e trens, né? Então, eu tenho um aplicativo aqui no celular que eu compro os bilhetes de metrô e tudo. E só que eu só vou mostrar se o controlador passar. Se não, não. Aham, você só compra, entra e. É porque é baseado na confiança. Espera-se que Aham. quem entrou, né?
transporte tenha comprado o bilhete e pago necessário para fazer aquela viagem. É porque é Então, isso é uma óbvio, coisa né? que... Para eles já é óbvio, não tem por que desconfiar, porque Não, você não vai entrar num trem se você não tiver o bilhete. É exatamente, bem acaba isso sendo mesmo. óbvio, né? E como nós estamos numa cultura diferente, a gente não pensa que isso Exatamente. pode ser óbvio, né? Ah, o óbvio é que se você quer andar de carro, com o teu carro você tem que pôr gasolina. Então, se você quer andar de trem, você tem que comprar o bilhete. Mesmo alguém Exatamente. vendo ou alguém não vendo. É a Exatamente. autorresponsabilidade. Baseado na confiança. As relações aqui, por exemplo, olha que interessante. Logo que eu cheguei, um mês, 2 meses depois, perdi minha carteira. Procuramos, enfim, foi disparado e-mail, lógico, não encontramos. Acho que a única possibilidade é que tenha ido para o lixo mesmo. Fran, as pessoas que eu tinha recém conhecido, 3 pessoas chegaram para mim e disseram: se você precisar de dinheiro, me fala. Teve uma, Fran, ela pegou, me mandou mensagem, ela soube que eu tinha perdido minha carteira, porque foi disparado um e-mail, para caso alguém visse. Ela me mandou mensagem no meu celular e disse: puxa, nossa, que pena, e perguntou o que tinha acontecido. E ela disse: olha, em tal lugar tem dinheiro meu que eu deixei. Vai lá e pega o tanto que você precisar. Olha só, que coisa boa, hein? Então, assim, relações baseadas. Graças a Deus não precisei, mas, assim, relações baseadas na Que confiança, né? Eu tô legal, impressionado. muito legal. Acho que um monte de gente vai se encorajar agora a conseguir uma bolsa de estudo na Suíça, Mário. Venham, venham. Todo mês de agosto essa bolsa é aberta para Que o Brasil. legal. E fecha. E Então eu acho tem que o que. legal é também demonstrar, né, Myron, que independente do esforço que você tenha que fazer ou de superar o seu medo, todos os obstáculos, você tem muitos ganhos, né? Também, muitos ganhos. Assim, E aí esses ganhos é que fazem com que todo aquele transtorno, algo que é incômodo, no final seja muito reforçador, muito bom, né? E vale a pena. exatamente. Vale muito a pena. Né, todo o dinheiro que eu gastei com a documentação não foi nem metade do que eu ganhei no primeiro mês Olha aqui. só, Então, né, então vale a pena. Vale que muito a pena. legal. Ai, muito legal, Myron. Estamos chegando no final da nossa entrevista. O que você deixaria de dica, Myron, para as pessoas? Olha, eu acho que posso voltar naquela frase daquele ator americano. Eu lembro quando eu fui. Só quando eu decidi mandar a documentação, eu tive um amigo, um grande amigo, que falou assim: cara, você é muito corajoso. Eu falei: cara, eu só vou mandar a documentação, né? E aí, quando eu vi aquela frase, se eu não me engano, é John Owen, o ator que falou essa frase. Diz assim: coragem é você montar no cavalo mesmo tremendo de medo. Então, talvez a minha mensagem aí para quem acompanha o seu canal seja principalmente essa. Tá com medo? O medo é evolutivo, a gente tem que ter medo mesmo. Mas não deixa o medo te parar. Não deixa o medo te impedir. Ter medo, arriscar, acho que faz parte da experiência do viver, Aham, né? Só arrisca quem está vivo e ao mesmo tempo só vive quem isso arrisca, mesmo. né? Então arrisca, vai lá, faz, tenta, né? Você vai levar não. Hoje cedo eu levei um não de um journal aqui, de um periódico que eu tinha mandado um artigo para ser publicado e com esse mesmo amigo meu que disse do medo, e aí mandei para ele o e-mail, é, a justificativa da revista é que eles não publicavam aquele tipo de artigo, e esse amigo meu falou assim: cara, já que a gente está levando não, vamos tentar mandar para uma baita revista? Falei: vamos, né? O não a gente já. Exatamente. Que basta você falar não e a gente move para outra. Mas pode ser que dê certo, né? Então arrisca, tenta. Ninguém chega se não dá o Isso primeiro aí. passo. Ninguém chega. E não importa a idade, né, Myron? Porque às vezes as pessoas se limitam, ah, não, mas eu já tô com os meus 30 anos, já tô com meus 40 anos. Não existe isso, né? Isso é uma barreira que a gente acaba colocando e, óbvio, as possibilidades elas mudam,
Mas possibilidades sempre tem, né? Vai na caixinha do spam. Aqui acabou de entrar, teve a reunião com os mestrandos, foi em outubro, e aí eu não conhecia ainda todos os professores, então eu entrei na sala e a gente ia ter que apresentar cada um a sua linha de pesquisa para os alunos conhecerem e, né, direcionarem o interesse. Eu vi um senhor que devia ter uns 60, entre 65 e 70 anos. Eu tinha certeza que ele era um professor. E eu pensei, nossa, não conheço aquele ainda. Depois, né, agora recentemente, numa aula que a gente foi participar, fiquei sabendo que ele é um aluno do Que mestrado. legal. Né? E eu achei tão legal, fiquei tão orgulhoso, assim, mesmo sem conhecer, pensando que legal, né? Não existe limite mesmo. Quem se limita são as pessoas. As oportunidades estão aí. Exatamente. Que legal. Bem legal. Adorei a entrevista, foi divertidíssima. Bom reencontrá-lo depois de muito tempo nessas Com certeza. condições, né? E a gente vai se falando, vamos trocando aí figurinha. Eu vou deixar o seu contato disponibilizado para as pessoas que queiram saber um pouco mais, né? Deixar seu Instagram aí também, já que você disponibiliza ali informações sobre bolsa. E obrigada por estar Eu agradeço. compartilhando. Foi um prazer. Foi um prazer, aí, muito sucesso nessa empreitada. Obrigada. Tem tudo para dar certo. Acho que as pessoas precisam mesmo de direção e precisam de informação. E achei super legal um dos programas do seu canal, que é o Informação, né? Tem o que é informação do profissional, que é trazer os profissionais porque muitos problemas a gente resolve com informação e muitas soluções também, né? Muito crescimento e desenvolvimento é informação, é o que você falou. Você tinha a informação e você tinha todos os requisitos. Era só cruzar isso e ter coragem, montar no cavalo, tremendo e Tentar, tentar, né? né? É isso aí. É isso Tentar. aí. Só uma coisa, Fran. Quando eu tentei essa bolsa, eu também tentei um outro projeto em paralelo. Porque eu pensei, se não der um, pode ser que dê o Aham. outro, né? E o não. Olha só. Então, assim, a gente vai ter nãos, né? Exatamente. Só que só tem sim quem teve ali pronto para, se fosse o caso, ouvir um É não isso também. aí. Isso mesmo. Legal, Maio. Beijão pra ti, então. E a gente se fala, tá bom? Prazer, aproveita o calor aí no Brasil por mim, que Inveja desse friozinho hoje. Beijão, a gente se fala. Tchau.